Oi, tudo bem? Eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas impressões sobre o livro Meu Amigo Dahmer. Bora conferir comigo? Então, gente, eu comentei com vocês, fiz um vídeo aqui convidando vocês a estarem me acompanhando e acompanhando mais 3 amigos blogueiros num grupo de leitura coletiva que nós criamos, onde nós vamos fazer apenas leituras de selos, de obras publicadas pela Dark Side. E apresentei vocês, eu, o Gustavo do Leitura Enigmática, a Fernanda do Conduta Literária e a Amanda do blog sobre leitura, como sendo integrantes, junto de mais uma galera super bacana, do Dark Side Readers Sim. E a primeira leitura que nós fizemos, a nossa primeira experiência em grupo de leitura coletiva, foi com esse livro que eu achei fenomenal, achei incrível. O Meu Amigo Dahmer, de Durf Backdurf. Meu Amigo Dahmer, livro que foi publicado pela Dark Side, em que Durf Backdurf relata da sua maneira, dentro desse material, toda a trajetória em que ele pode dizer de conhecer sobre Jeffrey ou Jeff Dahmer, que inclusive foi de uma leitura muito rápida para mim, porque eu comecei a ler num sábado de manhã cedo, concluí no sábado à tarde, até mesmo pelo fato de ser um graphic novel. E assim, muito bem desenhado, muito bem relatado. Lendo toda a história, eu comecei a analisar alguns pontos juntamente com o autor, com o quadrinista Durf Backdurf. Eles estudaram juntos no período de adolescência e Durf Backdurf faz os seus relatos com base em toda a sua experiência, em toda a sua vivência com Dahmer, assim como também se embasou no livro que o pai do Dahmer depois, muito tempo depois, veio a publicar. Também uma parte documental muito grande, onde ele tem acesso a relatos de alguns amigos, que ele troca os nomes, claro, no seu material, no seu livro. Também documentos do FBI, de imprensa da época. É uma história baseada num fato real, que chocou uma comunidade pequena da época. Eles estudaram juntos na década de 70, a coisa veio à tona na década de 90, foi um susto para todo mundo, porque ele escondeu alguns crimes ao longo da sua fase adulta. Nesse período em que estudavam juntos, já tinha um comportamento diferenciado. E aí ele coloca, lá no início do seu livro, seria ele um anti-herói? Embora não justificável, sofreu bullying, como a gente vê ser colocado hoje em dia. Ele teria sido uma pessoa rejeitada e por isso agiu dessa forma? Estaria na genética? Seria culpa dos adultos? Ele menciona muito isso, que talvez se observassem esse menino melhor, isso teria sido poupado. Mas será que teria sido mesmo? Fato é que Jeffrey Dahmer sempre teve uma predileção, uma atração muito grande por lidar com animais mortos. Ele até coloca no livro assim, que tanto o pai dele quanto o pai do Dahmer eram químicos. Não se sabe se era verdade ou se era só uma maneira meio que de se gabar ou de tentar puxar amigos, já que ele era muito sozinho, muito solitário até uma determinada fase da vida dele, que ele gostava de pegar animais que estavam mortos no meio da estrada, porque ele morava na zona rural. Ele se isolava um pouco numa casinha que ele tinha, num cômodo que ele tinha, e ali ele colocava em vidros animais mortos. Ele dizia para os amigos que dentro daquele pote de vidro, aqueles animais estavam embebidos em ácido. Mas não se sabe ao certo se realmente era ácido ou se aquilo era só água, coisa de criança. Ele dizia que gostava de observar os órgãos desses animais, o que acontecia a esses animais. Fato é que ele até andava pela rua com saquinhos de lixo dentro do casaco, dentro da roupa, porque sempre que ele encontrava, ele recolhia e levava. Durante um certo período, ele sempre foi muito isolado, sofreu realmente muitas piadinhas, muitas questões. Então, assim, um fato que eu achei muito bacana é que ele faz um paralelo, porque assim, ele retrata conforme ele realmente gostaria.
Entretanto, nas suas compreensões, nas suas percepções acerca da vida de Dahmer, acerca do que ele viveu com Dahmer, não só ele como seus amigos de tempos de escola, ele costuma comparar as suas concepções de hoje, um homem que analisa talvez de uma forma mais racional, conforme a sua idade, o que poderia ter acontecido com Jeffrey Dahmer ou não. Será que ele teria mudado se alguma coisa acontecesse diferente no percurso da sua história ou não? E também um paralelo que ele costuma fazer entre a vida social e a vida familiar de Jeffrey Dahmer e a sua. Então a gente vê assim que enquanto na família dele ele tinha um convívio saudável, sadio com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai, conversa sobre a faculdade, projetos, vontades, o chegar aos 16 anos e dirigir, o interesse por meninas, naquela determinada idade, fase da sua vida, de adolescência, ele faz um paralelo nos seus quadrinhos, que aliás são muito bem feitos, sobre a vida do Dahmer dentro de casa. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também são as fontes, na verdade, que o quadrinista coloca, tá? E aqui ele menciona memórias particulares, entrevistas, fontes jornalísticas. A coisa, gente, não foi só baseada nas suas impressões. Vocês conseguem perceber? As notas que ele consegue buscar. E assim, o material, gente, muito bem detalhado. O início do livro instiga a gente, sabe? Instiga a gente a querer ler. E é uma história muito rápida, muito... eu não sei se a gente se familiariza com coisas que a gente vê no dia de hoje. Olha, isso aqui eu amei. Esse início do material eu achei assim incrível, muito interessante, muito bem feito. Ele comenta aqui que quando eles já estão na faculdade, se reencontram, alguns amigos, né? E que eles conversam sobre cada um, o que cada um de repente teria feito, qual foi o destino de cada um. Eles começam a buscar e eles, na brincadeira, ele fala que talvez o Dahmer teria se tornado um assassino em série. Na brincadeira. E um belo dia, num jornal que ele trabalhava, no meio de comunicação que ele trabalhava, ele recebe uma ligação, se não me engano, do chefe dele, e que diz que aconteceu uma série de crimes na cidade onde ele morava, se ele adivinhava quem foi. E ele chutou uma pessoa que de cara ele acharia que seria, porque aquele era um estranho no meio deles. E ele cita um nome. E aí ele erra. O chefe dele, né, de edição lá, comenta assim, não, é Jeff Dahmer. E ele fala, meu Deus, o que o Dahmer fez com a vida dele? E aí, o que acontece? Ele começa a se colocar em xeque também algumas posturas que ele teve na adolescência. Posturas de adolescente, sim. Eles se formaram juntos entre 1977 e 1978. Então, assim, a coisa era muito diferente dos dias de hoje. As conversas, os diálogos entre professores e alunos, com certeza, gente, eram diferentes. Muito se colocou em xeque, mas fato é que Dahmer se tornou um assassino, um serial killer em potencial. Foram encontrados alguns corpos, inclusive de adolescente. Só vocês comprando o livro, adquirindo para ler, que vocês vão ver o quanto vale a pena. Uma outra verdade também que eu achei muito bacana, como eu estava falando, é que eu acredito que meu amigo Dahmer tenha ficado como um legado para Durf Backdorf, justamente porque ele sempre teve uma vontade de ressaltar essa história. E tudo começou com um HQ de 8 páginas. Até falei no outro vídeo isso. Porém, um tempo depois, ele viu que ele poderia ir além. Ele não desistiu daquele ideal dele. Parece que alguma coisa incomoda, né? E aí ele incrementou e colocou numa revista. Dessa revista, ele recebeu o prêmio. A história teve uma ascensão maior. O nome dele foi mais divulgado, até porque o cara é um talento nato. E aqui ele tem também, olha isso, rascunhos que estão até em inglês aqui, na verdade, de cenas que ele ia reproduzir, algumas que ele tirou também, que ele achou mais interessante tirar, que não valeria a pena. Só que ele não estava satisfeito, não era aquilo ainda que ele queria isso aqui. E aí um belo dia, passaram-se os anos, ele falou, cara, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer o que eu quero.
E resultou nisso aqui, gente. Esse livro incrível, publicado pela Dark Side, capa dura, muito bem trabalhado. E eu digo que ele acertou em cheio. Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente realmente tem que correr atrás, porque parece que o tempo todo, esses anos todos, alguma coisa o incomodou. E ele tomou essa decisão quando o Dahmer foi assassinado de uma forma brutal dentro do presídio. Ele fala até que pra gente, conhecendo a história, lendo o livro, assistindo a adaptação do cinema, talvez a gente olhe com um olhar diferenciado do dele e de talvez tantos outros colegas que estudaram e que conheceram o Dahmer. Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele era um vilão? Talvez não. Porque eles estudaram juntos. Então, o que talvez poderia ter sido feito para que isso se resolvesse? A gente vê o drama familiar, brigas constantes em casa, pelo que é relatado aqui, e que talvez isso tenha mexido com ele. Ele era muito sozinho, embora ele tivesse um irmão um pouco mais novo, que o Durf Backdurf nem cita tanto, porque não teve um papel tão grande naquele momento em que eles estudaram, até porque não se falava muito. A doença da mãe dele, que tomava muitos remédios, muitos calmantes, os comportamentos estranhos e repentinos, o alcoolismo, que ele começa a beber muito dentro do corredor da escola e ninguém viu isso. O que poderia ter sido feito? Para mim, enquanto educadora, eu até fico realmente pensativa, porque a gente tem que tentar fazer o resgate. Mas, naquele momento, naquela época, talvez a coisa não tivesse tido esse olhar e a gente não sabe se hoje também possa se ter. O fato é que eu acho que às vezes a gente imagina que a coisa está longe, está na mídia e não está tão próxima da gente. E hoje a gente está vivendo muito isso, muito. Gente, eu deixo o meu carinho aqui. A minha indicação, como eu disse, foi um legado que Durf Backdurf deixou. Ele mesmo ressalta aqui que talvez ele nunca tenha feito um trabalho tão intenso antes e nem fará um depois, que esse aqui veio para ficar na vida dele. E eu tenho certeza que na minha também, assim como dos meus colegas do grupo de leitura Dark Side Readers Team, que leram, debateram, conversaram, postaram, e eu quero convidar vocês para a próxima leitura. Me conta aqui, vocês já leram Meu Amigo Dahmer, já assistiram o filme? Qual foi a influência que essa leitura teve na vida de vocês? Na minha, como eu disse, enquanto educadora, como mãe, mexeu muito e por isso eu quis gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Fiquem por aí, eu vou estar sempre por aqui trazendo novidades e logo em breve vamos estar conversando sobre a próxima leitura do Dark Side Readers Team e eu convido vocês a estarem com a gente, ok? Um grande beijo, tchau!